Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, o que nos une hoje, nessa noite, com certeza, é que todos nós estamos num caminho de busca espiritual. E a escola existe para acolher todos nós que buscamos a transformação espiritual das nossas vidas e, mais do que acolher, ela propõe um caminho. E esse caminho, como disse o Cláudio, nesse mês ele está materializado nessas 3 aulas, que elas visam, na verdade, 3 objetivos que se complementam. A primeira aula falou da autopercepção, hoje nós vamos falar do passo seguinte, que é a autopercepção ou autoconhecimento, e na semana que vem nós vamos ter a percepção de como, vamos ter a apresentação de como transformar isso na nossa vida. De maneira assim, bem sintética, nós poderíamos dizer que essas 3 aulas, que na verdade resumem todo o processo de desenvolvimento espiritual que a escola traz, poderiam ser sumarizados ou resumidos em 3 palavras, 3 verbos: perceber uma nova realidade interior, uma nova capacidade de percepção, tirar essa capacidade de percepção do jogo cambiante que é a nossa vida, com os nossos altos e baixos, ou seja, estabilizar esse processo de percepção, esse estado de consciência, para, em terceiro lugar, e isso vai ser explorado então na semana que vem, ter essa nova base de consciência, ou capacidade de alma, ou capacidade de percepção, como sendo um alicerce em cima do qual nós fazemos a construção da maneira mais prática possível da nossa vida, em cima dessa transformação espiritual. Ok? Então, essas 3 palavrinhas, que é perceber, estabilizar e vivificar, serão aí como que o guia para a gente avançar nessa nossa abordagem. Então, na aula passada, nós falamos que o autoconhecimento prático foi, assim, como se fosse o grande ponto de partida. E foi usada aquela expressão: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o mundo e os deuses. O mundo, o próprio mundo interior, e os deuses como sendo até uma alegoria das forças divinas que estão ao nosso redor e que muitas vezes nós não percebemos. E também, na semana passada, nós observamos e buscamos investigar um pouco as raízes daquilo que caracteriza a vida humana, nos caracteriza, que é o egocentrismo, tanto em nós quanto nos outros. E nós buscamos compreender como esse egocentrismo se manifesta e, principalmente, como isso impacta a nossa vida. Não só a nossa vida, como o mundo ao nosso redor. E falamos também que existe uma solução para essa questão. E que essa solução, ou essa semente para construir um novo estado de consciência, é uma essência divina que está no interior de cada um de nós, que é a chave para uma transformação definitiva, o real, tanto da consciência quanto da vida. E quando nós falamos uma transformação de consciência, nós estamos falando não só uma maneira como nós percebemos a nós mesmos, também a maneira como nós percebemos os outros, a maneira como nós percebemos o nosso redor e assim por diante. Então, isso aí foi uma recapitulação aí em poucos minutos daquilo que nós percorremos na semana passada. E na aula de hoje, o que nós vamos, então, buscar compreender nesse segundo tema dessa nossa jornada de aprendizado espiritual, é buscar compreender essa ferramenta da centelha do espírito para criar essa base interior e, a partir daí, mudar esse nosso estado de conexão, poderíamos até dizer prisão no egocentrismo em direção à transcendência.
Só que esse processo, amigos, ele precisa de uma direção. Esse processo não pode ser feito assim sem uma segurança, porque o interior do ser humano é tão conturbado, tão cheio de forças, que muitas vezes nós tentamos, com uma boa vontade danada, caminhar em uma direção e muitas vezes nós chegamos lá na frente e percebemos que demos com os burros na água. Então, é preciso que a gente tenha uma espécie de uma bússola, para que a gente não fique girando dentro do turbilhão de forças que estão em nós mesmos, e que muitas vezes nos impedem de ter a consolidação de uma consciência realmente cristalina e transformadora. E nós vamos querer falar, então, que é essa centelha divina que precisa ser despertada, que deve ser o nosso guia, deve ser a nossa bússola. E mais importante ainda do que ter a centelha dentro de nós, porque isso faz parte da nossa estrutura de vida, nós não precisamos nos perguntar se nós temos ou não temos a centelha. Se nós estamos aqui hoje como seres autoconscientes, é porque essa centelha nos trouxe até esse ponto. O mais importante é como que essa centelha fala e como que eu devo dar ouvidos a essa centelha. Então, é super importante que nós compreendamos a situação em que nós nos encontramos como portadores dessa semente divina e, principalmente, o papel que nós temos que fazer para ouvir a voz dessa centelha. Nós poderíamos mesmo dizer que a nossa tarefa é como que fortalecer o nosso estado de consciência, que muitas vezes está conectado, na maioria das vezes, com essa vida interior caótica, fortalecer esse estado de percepção naquilo que nós chamamos a busca espiritual. E quando nós focamos a nossa consciência na busca espiritual, o que nós fazemos é que nós conectamos aquilo que decorre da observação interior, e que nós chamamos de autoconhecimento, com a força dessa centelha divina. Ou seja, quando nós fazemos um esforço para perceber como a nossa vida está indo, e, ao mesmo tempo, olhando por um outro lado, o desconforto existencial que muitos de nós, talvez a maioria dos que estão aqui, sintam, a sede, o anseio, a lembrança de um estado que nós não conseguimos bem definir. Quando nós conectamos essas duas coisas, aquilo que eu faço, na verdade, e, ao mesmo tempo, o chamado para uma realidade superior, que eu percebo dentro de mim, mas que eu não tenho controle sobre ela, então, o que nós fazemos quando a consciência exerce esse poder de ver o chamado para a busca espiritual e ver o real estado de ser nosso, como indivíduo, é que nós damos uma forma bastante poderosa a essa tarefa que nós chamamos de despertar do autoconhecimento. Ok? Então, nós falamos que nós somos prisioneiros de nós mesmos. Nós somos prisioneiros do nosso egocentrismo. E são as várias expressões do egocentrismo que meio que compõem essa nossa redoma em torno e dentro da qual nós ficamos achatados e sem ar, espiritualmente falando. Então, a tarefa que nos cabe é transpor o nosso estado de consciência egocêntrico e buscar fazer nascer dentro de nós, ou, melhor dizendo, cooperar para que possa acontecer o nascimento de um novo estado de consciência. E aí, então, nós podemos nos perguntar,
Muito bem, mas por onde que eu vou começar? Qual que é o meu ponto de partida? Amigos, o nosso ponto de partida é perceber que aquilo que nós chamamos de autoconhecimento, ou seja, o escrutínio daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós sentimos, do que nós temos vontade, das nossas reações, das nossas ações, etc., comparado com o lado oculto da minha vida, que é a busca espiritual, e é isso que nós chamamos de autoconhecimento, a percepção de si mesmo a partir de um impulso pela busca espiritual, esse comparar uma realidade ideal com uma realidade bastante tangível, que somos nós, cria, fortalece um estado, um campo de percepção da própria consciência. Por que que muitas vezes nós nos perguntamos, mas será que eu devo levar a minha vida realmente como eu estou levando? Será que não precisa mudar nada na minha vida? Será que eu tenho que viver de uma maneira diferente? O que que eu preciso fazer? O que eu não devo fazer? Quando a consciência humana, instigada pela força da busca espiritual, começa a se perguntar o que ela deveria ser, o que ela não deveria ser, é como se a consciência começasse a criar um espaço para que a consciência se tornasse consciente dela mesma. Olha que coisa interessante. A nossa consciência, muitas vezes, não trabalha de maneira consciente. Isso pode parecer um absurdo, mas se nós prestarmos atenção, muitas vezes a maneira como nós agimos como seres humanos é totalmente presa aos nossos vícios mentais. Então, quando nós buscamos olhar para o que somos e tentar perceber isso que nós somos, mas isso que eu faço tem a ver com a minha busca espiritual, quando nós começamos a fazer esse exercício, o que acontece é que a consciência deixa de tatear no escuro. E ela começa a se orientar mais em direção à força que nos leva à busca espiritual, que nós chamamos a força da inquietação, e menos, não menos, mas ela começa a criar uma conexão de si mesma como uma capacidade de percepção em direção a essa força que nos faz questionar o sentido da vida. E é quando, nesse espaço de autoconhecimento que está sendo impulsionado pela força da busca espiritual, quando a consciência começa a querer compreender como ela funciona, é como se nós perguntássemos assim, mas o que de fato seria eu se eu não tivesse esse campo mental totalmente atribulado? O que de fato seria eu se eu não tivesse uma série de sentimentos doentios? O que de fato seria eu se eu não agisse e reagisse da maneira como eu sou? Esse espaço, amigos, em que nós nos perguntamos o que eu, como ser humano, seria se eu não tivesse todas essas formas de expressão que eu tenho. Isso é a consciência querendo saber o que ela é. Esse espaço de percepção vai criar, na medida em que ele é exercido, na medida em que esse questionamento é feito, vai criar
uma capacidade de autonomia em relação às forças criadoras que estão em torno de nós. E é aí, quando nós começamos a chegar nesse ponto, e esse ponto ele é alcançado quando nós cansamos de girar em torno do pensar, quando nós cansamos de girar em torno das repetições do sentimento, quando nós nos cansamos de reagir da mesma maneira, enfim, quando nós chegamos naquilo que a gente poderia dizer, o limite de mim mesmo. Quando nós estamos amadurecidos com relação a isso, ou seja, quando nós estamos cansados de ser o que somos, não porque a vida é ruim, não porque a vida seja péssima, não é nada disso, mas nós estamos cansados de viver na limitação que nós percebemos que somos, que temos, na limitação de, obviamente, um dia ter que morrer. E para muitos, a pergunta, mas por que eu tenho que morrer? Não é possível que não exista uma vida eterna? Então, quando nós chegamos nesse ponto, é que nós, amadurecidos, podemos começar a tomar uma decisão de querer, de fato, investigar com profundidade os ângulos obscuros da nossa vida. E isso vai permitir que aquilo que está por detrás do que nós pensamos, que está por detrás do que nós sentimos, que está por detrás da maneira automática como nós reagimos, que nós poderíamos dizer a nossa verdadeira identidade espiritual é o nosso verdadeiro eu sou, não o ego, porque o ego é a maneira como nós sentimos, é a maneira que nós pensamos, é a maneira como nós reagimos. Quando nós começamos a tentar encontrar aquilo que está anterior ao que nós pensamos, sentimos e agimos, é que nós começamos a nos aproximar da criação desse espaço interior em que a consciência se torna consciente de si mesma. Só que tem um problema. Por mais que nós saibamos disso, a própria consciência por si mesma, ela não tem força para fazer esse giro. É como se a consciência fosse uma lanterna que estivesse totalmente amarrada. A gente poderia até, usando essa expressão, é como se essa pessoa quisesse voltar o olhar para trás, mas ela não consegue. A ideia dessa figura é que essa pessoa está tentando um ângulo de visão a seu próprio respeito que está além daquilo que ela pensa, além daquilo que ela sente e além daquilo que ela reage. Por quê? Porque tudo o que nós produzimos como força do pensamento, do sentimento, de ação, etc., tem como base, é controlado pelo inconsciente. E a capacidade de controle do inconsciente é tamanha que, por mais que a consciência se esforce em olhar para o anterior ao que ela pensa, ao que ela sente, à maneira como ela age, ela não consegue, porque a conexão da própria consciência com essas forças criadoras do pensar, do sentir e do agir é tão forte que a consciência está como que imobilizada. Ela está presa. E a gente pode comprovar isso no dia a dia, assim, a maneira incontrolável como nós ficamos preocupados, com medo, ansiosos, etc. Ou seja,
A nossa consciência é dominada pelo constante apego que nós, como ego, geramos às nossas formas de expressão. Porque as nossas formas de expressão nos são confortáveis. O pensamento, a vontade, o sentimento, os desejos, as ações, as reações. Tudo isso conforma, ou seja, dá forma àquilo que eu chamo eu sou. Nós nos identificamos com isso, mas em paralelo tem algo que corre meio que na surdina, querendo nos levar para além de tudo isso, mas a nossa consciência não consegue olhar para esse campo obscuro, não consegue olhar para além desse vazio, que é o vazio do verdadeiro eu sou, livre do pensar. Então, o que nós precisamos fazer para dominar esse ciclo, primeiro, é desmascarar que aquilo que nós chamamos eu sou não é o pensar, não é o sentir, não é o agir. Tudo isso são expressões da consciência. Mas nós não podemos confundir as expressões das forças criadoras da consciência com a própria consciência. E isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque a primeira reação que nós temos no caminho da busca espiritual é tentar resolver esse enigma com a própria força do pensamento, com a própria força da vontade, com a força do sentimento, com a força do desejo, com a força da ação, tentando mudar na marra as nossas reações. Isso tudo pode parecer óbvio quando a gente fala consciência não é o que a gente pensa, não é o que a gente age e assim por diante. Mas essa obviedade cai por terra quando nós damos os primeiros passos e tentamos mudar tudo isso com o próprio pensamento. É como se o Criador, a consciência, estivesse totalmente preso à sua criatura. Por isso, obter esse espaço neutro, lembra que lá no começo a gente falou, criar um espaço, estabilizar esse espaço de consciência, para que, como nós vamos ver na semana que vem, esse espaço de consciência minimamente estabilizado possa ser a base em cima da qual nós construímos uma nova vida. O que nós estamos falando aqui é que as forças do pensar, do sentir e do agir, elas são tão dinâmicas que é muito difícil nós pararmos de pensar, de sentir e de agir usando as próprias forças do pensar, do sentir e do agir. Que força que nós devemos usar, então? Se nós não podemos nos treinar, por isso que na escola não damos práticas, não damos exercícios, mesmo que existam tantos bons exercícios de propostas de grupos espirituais. Nesta escola, nós não damos ao pensar, ao sentir e ao agir mais exercício e mais dinâmica do que eles já têm. Porque o que nós não queremos é criar uma versão melhorada exatamente dessas forças de expressão, do pensar, do sentir e do agir. O que nós precisamos é compreender como a consciência deve voltar-se para si mesma para tentar perceber onde ela está com relação a isso. É como se nós tentássemos olhar de fora
E o que é essa força que vai nos ajudar? Essa força de fora. Essa força de fora, amigos, é exatamente esse, esse, essa necessidade que nós temos de conhecer o que é o eterno. É, é esse anseio, muitas vezes incomunicável, de querer saber o que é a eternidade. É essa sede de buscar respostas para a vida. Quando esses impulsos se manifestam em nós, se nós tivermos a ousadia de prestar atenção no funcionamento desse impulso, sabe aquele momento em que a gente está parado e de repente a gente olha e fala, puxa vida, por que a minha vida é desse jeito? Naquele momento você não pensou, você não sentiu, você não fez nada. Essa percepção superior de que você não é simplesmente aquilo que você é como que inundasse no seu campo de consciência. Quando isso acontece, o que nós precisamos fazer é estar o mais consciente possível a respeito disso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque esse momento de clareza espiritual, ele não vem do pensar, ele não vem do agir, ele não vem do sentimento. Ele vem dessa centelha espiritual que está em nós. E nós ficamos maravilhados quando esse estado de abertura e de uma compreensão instantânea, fugidia, incontrolável, irrepetível, acontece em nós. E nós tentamos agarrar esse estado de grande amplitude espiritual e nós não conseguimos. E aí, a conclusão que nós chegamos é que nós precisaríamos ter a tranquilidade de observar isso acontecendo sem tentar interferir. Porque, na verdade, nós estamos de mãos amarradas com relação a esse impulso por liberdade interior. A nossa consciência não controla essa força de inquietação. Simplesmente porque essa força de inquietação não vem da alma natural. Ela vem dessa centelha do espírito que está em nós. Então, é como se nós tivéssemos que aprender o Wu Wei dos chineses, do Lao Tse, que é o não fazer. É o não fazer em relação à centelha do espírito. É como se o nosso esforço devesse ser o de aprender a cooperar com essa força de inquietação quando ela se manifesta. E quando essa força de inquietação se manifesta, e nós sabemos, pela experiência da vida, que ela isso não é uma manifestação o tempo todo. Muitas vezes na vida nós temos que trabalhar, nós estamos numa reunião, nós estamos dirigindo, acontece alguma coisa no trânsito, então nós temos que focar toda a nossa percepção naquilo que está acontecendo, naquele momento imediato, fora de nós. E tem que ser assim. Mas quando nós nos recolhemos na nossa intimidade, quando nós voltamos o nosso olhar interior para dentro de nós mesmos, e nós percebemos que existe algo além daquilo que é a vida exterior, é nesse momento que nós nos colocamos à disposição dessa centelha. Nós nos colocamos à disposição dessa força espiritual que está em nós. E aí, o que acontece é que a nossa consciência começa a ganhar intimidade com um estado de aceitar que a consciência não pode mudar, ela não pode criar um estado,
mas ela pode se colocar à disposição. Ela pode se colocar como alguém que está disposto a cooperar com essa força de impulsão quando ela surge em nós. E aí nós vamos ter um esforço tremendo de não utilizar o velho método que o ego conhece de tentar provocar, aumentar, estimular, repetir essa força de inquietação. Pelo contrário, nós vamos ter que dar. Aí vem aquela famosa frase: dai a Roma o que é de Roma, ou a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós precisamos cuidar da vida e podemos ao mesmo tempo, cuidando da vida, nos colocar à disposição para que a força divina em nós atue da maneira como ela, força divina, sabe que tem que agir. Portanto, não se trata de uma reação de controle, não se trata de uma reação que nós recuperamos da memória, mas se trata de um colocar-se à disposição para que tudo aconteça. E é quando nós nos colocamos, quando nós nos percebemos que estamos compreendendo que esse chamado espiritual ocorre dentro de nós e que nós nos voltamos para esse chamado, é que nós começamos a desconectar essa consciência das forças de manifestação que ela tem que usar, que é o pensar, o sentir e o agir. E é esse momento, quando a própria consciência ela se coloca como serva, é que ela começa a estabilizar esse campo caótico do pensar. Porque o campo do pensamento, o campo do sentimento, ele está aqui, ele está girando o tempo todo. Mas quando essa consciência que se vê como um ser que busca volta-se para esse incômodo, é que ela começa, a consciência, a perceber: isso vem do ego, isso vem da minha necessidade espiritual. E é essa percepção, isso vem do ego, isso vem da minha necessidade de vida natural, e não, isso daqui pertence à minha necessidade como um ser humano que busca o espírito. Isso aqui na minha vida, eu não devo fazer, porque isso não combina com aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Não convém que eu faça isso que o meu pensamento está soprando que eu faça. Mas não é o pensamento que diz isso. É só essa força de perceber que nós fomos chamados para o caminho espiritual é que vai conseguir mudar esse jogo de ser a todo momento infernizado pelo pensamento repetitivo. E é aí, então, que a consciência, quando ela busca olhar para o que ela tem que fazer, como uma consequência natural do dai a César o que é de César, e, ao mesmo tempo, ela busca compreender que ela tem um caminho espiritual para seguir, é que ela começa a criar como se fossem dois campos de manifestação dentro dela. E é isso que vai fazer com que nós possamos, em algum momento, utilizar essa força de consciência como uma base para que, no passo seguinte, nós venhamos a transformar as forças de expressão da alma, as forças de expressão
da nossa consciência. Percebem que isso é totalmente diferente de você, logo que você percebe a dinâmica interior, você querer sair correndo, transformando tudo? Querer sair correndo, transformando exatamente as forças que mantêm o caos interior? É quando nós começamos a perceber a consciência trabalhando. É que ela, a consciência, impulsionada pela força do Espírito que está em nós, começa a vivificar essa base. E é aí, você precisa desbloquear seu iPhone antes. E é aí que nós conseguimos ter um mínimo de tranquilidade interior para poder lidar com o desafio da vida. Por que nós falamos que nós somos uma escola espiritual? Porque todo esse processo, amigos, ele já foi feito por diversas pessoas. Não nessa manifestação, não unicamente na escola da Rosa Cruz Áurea. Buda falou e fez isso. Os seguidores de Buda, do caminho espiritual autêntico de Buda, fizeram isso. Lao Tse fez isso. E todos os seguidores que viveram a proposta de Lao Tse fizeram isso. Cristo fez isso. E todos os seguidores, todos os verdadeiros cristãos, na real essência da palavra, realizaram esse processo. E é exatamente isso que a Rosa Cruz Áurea propõe aos que dela se aproximam. Porque toda essa herança atemporal de um conhecimento único, que é o mesmo, ou seja, o conhecimento de que existe uma realidade interior e que existe uma realidade que se manifesta exteriormente por meio de um pensamento, de um sentimento, etc., mesmo que mudem os séculos e mudem os países e mudem as culturas, o ser humano é o mesmo. Então, essa somatória de experiências faz parte daquilo que nós chamamos corrente de fraternidades. E é essa corrente de fraternidades, dentro da qual a Escola da Rosa Cruz Áurea está inserida, que traz para todos nós essa herança, esse conhecimento, esse campo de informação supratemporal de todos aqueles que realizaram exatamente esse processo. E é desse campo que nós devemos obter as instruções. O que nós fazemos aqui é falar um pouco a respeito, mas o verdadeiro mergulho na realização efetiva desse processo é um assunto que compete apenas à própria consciência e a esse campo de herança espiritual dentro do qual nós estamos inseridos. Ok, amigos? Então, em resumo, quando nós estivermos cansados e chegarmos no limite do giro interior, nós teremos condição de investigar outras coisas que não simplesmente o pensar, o sentir e o agir. Nós os veremos como ferramentas, mas, como toda boa ferramenta, ela tem que ficar lá esperando que o artífice pegue a ferramenta para utilizar. Não é a ferramenta que deve controlar o artífice, é o contrário. O artífice, o que cria, é a consciência. E é a consciência que deve pegar figurativamente a força do pensar, a força do sentir e a força do agir, quando ela, consciência, iluminada pelo Espírito, assim precisar pensar, sentir e agir.